já tá ao vivo. Espera aí que eu quero ler para vocês. Boa tarde, gente. Ó, não pentei cabelo hoje. Por isso que é bom cabelo curto. Tá engraçado, né? Cheio de cabelo branco, precisando pintar, precisando cortar. Mas eu não tô preocupada com a aparência. Eu tô preocupada em mostrar para vocês um Deus maravilhoso que a gente tem todos os dias na nossa vida. E eu estava assistindo a missa hoje pela live ao vivo, porque eu só vou para a missa das 6. E eu já tinha lido o evangelho de hoje, me impactou muito. Depois, vendo a missa, eu chorei, me acabei em lágrimas com as palavras do padre. E resolvi. Bateu agora. Era 10h30 da manhã a hora que eu estava assistindo a missa. Mas agora eu fui ler o evangelho, eu ler. Não ouvi do padre. E quando eu acabei, eu peguei o caderno e comecei a escrever tudo que eu estava entendendo daquilo, porque Deus acabou de falar comigo através desse evangelho. E como eu sempre falo, quando a gente Deus, um Deus de milagre, um Deus de promessas, um Deus que é o nosso caminho no deserto. Ele fala com a gente o tempo todo e vai tirando barreiras do nosso coração através da palavra dele. Por isso que a gente tem que estar sempre atenta na palavra de Deus, na Bíblia, porque ali tem todas as respostas, não só para o mundo, como para a nossa vida. E eu vou ler para vocês o evangelho de hoje e depois vou falar o que Deus falou comigo através desse evangelho. O evangelho de hoje, aleluia, aleluia, aleluia. Maria, se eu gaguejar um pouquinho é porque eu estou um pouquinho nervosa. Maria, alegra-te, ó cheia de graça. Senhor é contigo. Lucas 1, capítulo 28. Programa-se do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José. Ele era descendente de Davi, e o nome da virgem era Maria. O anjo entrou, o anjo entrou onde ela estava e disse: Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. Antes dele dar a notícia, ele falou para ela: Alegra-te, que o Senhor está contigo. É tipo uma afirmação. Aconteça o que acontecer, Deus está contigo. Porque Deus nunca falou que nós não teríamos problema. Ele falou que estaria conosco. Mas para isso nós precisamos confiar nele. E aí, dando continuidade, Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. Anjo então disse-lhe: Não tenhas medo, Maria, não tenhas medo, Maria, porque encontrastes graças diante de Deus. Um filho quem porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó, e o seu reino não terá fim. Não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso? Se eu não conheço homem algum. Ela era virgem. Respondeu o Espírito Santo. O Espírito virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o menino que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na velhice,
Este já é o 6º mês daquela que era considerada estéril. Ou seja, Isabel era estéril e Deus deu a ela o poder de ser mãe, mesmo na velhice. O poder de Deus, quando a gente tem a fé e acredita nele, né? Confia, confia, tem que confiar. Porque para Deus nada é impossível, nada é impossível. Maria então disse: eis aqui a serva do Senhor. Ela se deu. Eis-me aqui a sua serva, né? Faça-me em mim a tua palavra. Gente, olha isso. Já estou até quase chorando de novo. E o anjo retirou-se. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora eu vou falar para vocês o que Deus falou comigo. Que eu escrevi um pouco aqui para eu não esquecer, porque você começa a falar e aí as coisas vão sumindo da nossa cabeça. Do que eu escrevi, eu não quero perder o foco do que Deus falou comigo através dessa palavra. É que o evangelho de hoje, eu meditei e fiquei impactada com esse evangelho, com tamanha vontade de Deus. Porque naquela época, mãe solteira, né? Eles jamais aceitariam. Jamais aceitariam. Mas ela, eu vou ler aqui um pouquinho, que eu estou emocionada, eu me perco. Ela sabia o que poderia passar por um desastre, mas ela só se preocupou em agradar a Deus, independente das circunstâncias que pudesse vir. E ouvir a voz do anjo, ela sabia que tudo ia ficar bem, mesmo diante do desastre, né? Pois era a vontade do paizinho. Eu falo paizinho, tá, gente? Porque eu hoje tenho uma intimidade muito grande com ele. Eu chamo ele de meu paizinho, amado e querido. Aí que vem o caso que Deus começou a falar comigo, porque aí naquela hora que eu estava lendo o Evangelho, comecei a me recordar de coisas, eu estou até tremendo porque eu estou emocionada, que eu passei na minha vida, entendeu? Eu me recordei nesse Evangelho de hoje, quando eu me engravidei, filha, que eu tinha 17 anos. Eu tinha 17 anos, somente isso, era uma menina. Não sabia nem o que estava fazendo. Mas já fazia besteira, por isso que eu engravidei. E isso na minha infância ainda era também impactante para a sociedade. E aí veio a resposta de Deus para a minha vida, gente. Diante desse evangelho de hoje. Porque os meus pais não serviam o Deus que eu sirvo e que eu creio. Eu tenho até pena disso, porque eles poderiam, né, ter deixado cuidar deles e do problema que caiu como uma bomba dentro da casa deles. Há 42 anos atrás, isso era impactante também. Quem tem a minha idade hoje sabe. Na minha educação, que é mesmo eu tendo feito, ainda é impactante. Mas para a sociedade aí fora, hoje isso é normal, mas para mim ainda é impactante. A gente enfrenta porque a gente confia no Deus. E o que eles fizeram? Meus pais me obrigaram a casar com um homem 13 anos mais velho que eu e que eu conheci apenas em 6 meses de vida. E eu só tinha contato com ele aos fins de semana, porque eu só namorava final de semana. Mas nem sempre meus pais viam ele. Às vezes a gente marcava encontro pela rua. E meu pai falava com ele no telefone, que naquela época era convencional, ele ligava dizendo que estava me esperando em tal lugar. Meus pais confiavam nele por ele ser um homem mais velho, maduro, né? Talvez o homem que eles sonhavam para a filha dele. Não, ele é o cara, né? Porque ele mostrava isso para os meus pais, não vou negar.
ele mostrava, sabe, responsabilidade, já tinha um trabalho fixo, afinal eu tinha 17 e ele já 29 anos. Então, talvez na cabeça dos meus pais, esse vai ser o cara para minha filha. Mas ninguém conhecia o caráter dele, ninguém conhecia ele, gente. Eu só ouvia 20 finais de semana. Ou seja, hoje eu entendo, não conhecia. Mas meus pais não tiveram confiança em Deus e me obrigaram a casar para calar a boca da sociedade. Eles não confiaram em Deus. Eles confiaram neles, achando que estava fazendo aquilo certo. E que eu escrevi tanta coisa que foi Deus falando comigo e eu escrevendo para eu ler e entender o que Deus queria falar. Que não sabia o que estavam fazendo. E isso os levaram e isso levou meus pais a terem umas atitudes que não seria favorável para Deus. Porque não era isso que Deus queria. Deus queria que eles enfrentassem a batalha junto comigo, não me jogassem na boca do leão, né? Eles obrigaram a filha deles a casarem. E sim, e eu tinha, né, como eu falei, um relacionamento, aqui eu já até pulei, de pouco tempo e tal. E como se isso fosse adiantar, porque quando a gente tem que passar pela batalha, não adianta. E aí, ao invés de você tentar passar pela batalha com confiança em Deus, sabendo que no final tudo vai dar certo, não, a gente se perde passando por cima da vontade de Deus, né? Por isso que eu sempre falo, eu já falei várias vezes aqui para vocês, quando eu estou fazendo as orações. Hoje eu estou mostrando as minhas unhas, ó, deixa eu cortar um pouquinho, gente, para me concentrar aqui, sem emoção. Às vezes, antes da gente tomar qualquer atitude que seja, ajoelhe-se mesmo que seja no chão do teu quarto. Tenta ter uma sintonia com Deus. Senhor, me dê a sua palavra, me dê a sua resposta. Eu não quero fazer nada que seja da minha vontade. Eu quero que seja a sua vontade, porque eu sei que a sua vontade, mesmo que tenha turbulência, no final será apenas uma força, uma fortaleza, um aprendizado. Como eu falo, o Deus que eu sirvo é o Deus que me dá testemunhos no final da minha batalha. E aí veio uma grande batalha na minha vida conjugal, com apenas 17 anos de idade, com um homem que eu nem conhecia, caráter, não conhecia. Pois não tive tempo para isso. Não tive tempo. Nem maturidade, né? Nem maturidade. E a jornada foi um caos. Um caos. Tudo que vocês podem imaginar eu passei no meu primeiro casamento. E aí vem outras histórias que eu não vou entrar aqui. Mas como eu sempre falo, já até cantei aquela música para vocês, eu sobrevivi. Eu sobrevivi. Porque mesmo diante daquela que eu não me coloquei, meus pais me colocaram. Eu sobrevivi porque eu sempre confiei em Deus, eu sempre tive Deus dentro do meu coração. E Ele sabe quantas vezes, mesmo sem estar dentro da igreja, eu me pegava de joelhos no chão, gente, sozinha, falando, Pai, eu tô só. Eu só tenho 18, 19 anos, me ajuda, esteja comigo. Sei nem o que está acontecendo comigo. Sei nem o que é isso, casamento, como que eu tenho que fazer? Eu não tinha maturidade e nem ninguém para me ajudar. Como eu disse, eu fui jogada na boca do leão, né? Na cova do leão. E aí, meus pais, coitados, por não confiarem na batalha que Deus tinha para eles, não serviam o Deus que eu sirvo hoje, que tudo pode, tudo sabe, mesmo que nos cansando, né?
não aguentaram a batalha. E o inimigo venceu na vida deles. E 22 anos de casado, meus pais se separaram. Eles vieram a se separar porque eles não aguentaram essa situação na minha vida. Não tiveram estrutura psicológica para isso, porque eles não souberam que Deus estaria com eles, né? E aí eles fizeram da vontade deles e aí acabou o casamento deles também. E eu, com uma enorme tristeza, carreguei essa culpa, gente, durante uma vida quase inteira que eu tenho hoje. Eu sempre falava para as pessoas que meus pais tinham separado por minha culpa, porque eu tinha engravidado. E eles... Eu botei um piso para eles que não era deles. Eu achava isso. Eu sempre carreguei essa culpa dentro do meu coração, porque meus pais eram tão alegres, tão felizes. Quem conheceu o casamento dos meus pais sabe. Eu nunca vi meus pais brigarem, gente. Eu não tenho o que reclamar. Eu tive uma infância até meus 17 anos, antes de casar, feliz, alegre. Meus pais eram sábios na minha educação. Por isso que eu sei que eu sou a pessoa que eu sou hoje. Mas eles não tinham o Deus que eu sirvo hoje para dar maturidade para eles espiritual, para conseguir enfrentar as batalhas que a gente tem todos os dias da nossa vida. E aí, por eles não terem enfrentado a batalha, ter feito exatamente tudo errado, para vocês verem como a gente paga por não ouvir a voz de Deus, gente. Tudo de ruim que acontece na nossa vida é porque a gente não ouve o que Deus tem pra gente. A gente tem que estar atento o tempo todo, pedir: Senhor, me ajuda, me orienta. E eu carreguei essa culpa por muitos anos da minha vida, até o dia que eu conheci esse Deus vivo e o Espírito Santo entrou dentro do meu coração e começou a me confortar e me mostrar tudo, onde eu estava certa, onde eu estava errada, e limpando e purificando, e orações de perdão, e orações de purificação, e assim eu fui fazendo. E aí vieram as grandes batalhas, depois que eles se separaram também, né? E grandes aprendizados, e foram momentos muito difíceis, até para mim. Quando meu pai foi embora, meu pai viveu 3 anos longe de mim. Gente, eu era muito grudada com meu pai. Então, para eu conseguir viver longe do meu pai, para mim foi muito ruim. Porque menina é sempre muito grudada com o pai, né? Minha mãe sempre teve muito ciúme disso. Não que eu não amasse, mas é porque... Eu não sei explicar, gente. Eu acho que isso é coisa de sexo mesmo, né? Feminino com masculino, pode reparar. Minha filha também é um grude com o pai. Eu sou muito feliz por isso. A Beatriz, ela é filha do Miguel, né? Que é o meu marido atual hoje, desde 4 anos de idade. Ela é muito grudada com ele. Defende ele, protege ele, briga comigo por causa dele. É coisa de... Mas eu sou feliz com isso. Eu nunca tive ciúme. Minha mãe sempre teve ciúme. Ela não tinha maturidade espiritual para entender. E aí foram muitas batalhas, né? E a história da minha vida foi prorrogada a tantas coisas que não tem como eu falar aqui agora. Talvez se eu tivesse em outro lugar dando testemunho, eu falaria algumas coisas a mais, mas eu posso dizer que eu nem sabia que eram testemunhos, mas hoje na igreja eu entendo quantos testemunhos eu tenho. Depois dessa longo aprendizado e crescimento, desde tão novinha, sabe?
É, gente, eu vivi uma batalha muito grande. Até os meus 17 anos, meu pai me levava para a escola e me buscava. Meu pai não deixava eu andar sozinha pela rua. E aí, quando eu engravidei, é o que eu tô falando, foi muito pesado para mim. Esse celular não é muito legal, acho que tá até lento, mas tomara que vocês vejam. Eu fui jogada na cova do leão. Pá! Da noite pro dia, você tem que virar adulta. Ter maturidade. Entender. Com uma barriga, com uma criança, com um marido. E aí? Eu tive que aprender sozinha. E aí eu errei muito, muito. Maduro, onde todos achavam que era maduro. Com uma falta de caráter. Coitado, hoje eu já oro muito por ele, já orei muito. Não tenho mágoa. Sou grata porque ele me deu o amor da minha vida, a minha rainha, que é a minha filha Beatriz. Quem conhece sabe que a minha filha é um anjo na minha vida. Minha filha é minha melhor amiga. Eu não escondo nada da minha filha. Tudo a gente conversa, das intimidades de mulher até o tudo. Tanto ela comigo quanto eu com ela. Nós somos muito amigas. Então hoje eu sou muito grata a ele por esse anjo que ele colocou dentro de mim. Já agradeci muito, agradeço pela vida dele. Agradeço, gente. Ele foi usado por Deus. E ele me ensinou muita coisa. Ele me ensinou muita coisa. Quando eu saí daquele relacionamento que Deus não quis que desse, que fosse, talvez, não sei se Deus não quis, mas eu acredito que foi livramento por tantas coisas que eu passei, aquilo não é aquele casamento. Mas eu aprendi muito, porque é o que eu estou falando, Deus que eu sirvo e que eu já servia e não sabia, que eu me ajoelhava no chão, mesmo sem ir para a igreja, como mesmo sem fazer tantas orações que eu faço todos os dias, pregar o Deus que eu prego hoje todos os dias, ele já estava comigo, sabe? Foram tantas vezes que eu me pegava orando, que eu passava por uma igreja, eu falava, vou entrar aqui, talvez aqui eu vou me restaurar. E era Deus já cuidando de tudo, tudo. E eu não sabia, não entendia, sabe? E aí, foi isso que o evangelho de hoje me falou. E mais uma vez, sabe? É uma cura, né? Você entender o que Deus está falando através da palavra. Filha, você não tinha culpa de nada. Eles que não queriam entender o que eu tinha para eles. Que talvez o que ele tinha para eles era um crescimento. E hoje eu vejo meus pais velhos e tão imaturos. Pegaram? Meus pais velhos e tão imaturos. Meu pai tem 72 e minha mãe já tem 62. E são imaturos. E não teve evolução espiritual nesses anos todos de vida. Não deixou Deus cuidar. Deus sempre se apresenta através de um amigo, através de algo que vai acontecer na sua vida. E você, se você prestar atenção, ele sempre se apresenta. Filha, eu tô aqui. E cabe a você querer aceitá-lo para sua vida ou não. Entendeu? Mas hoje a minha mãe está indo para a igreja comigo. Porque eu falo todos os dias da minha vida nas minhas orações. Eu quero, quando for o último dia da minha vida aqui, que a gente nunca sabe quando vai ser, eu quero estar lá em cima, sabendo o que eu deixei aqui, que foi cura espiritual na vida deles. Meu pai sofreu um AVC, passou 30 dias no hospital e um mês na minha casa também.
Gente, eu ensinei tanto a ele aqui. Às vezes ele não queria me ouvir. Eu falar de Deus. Ele não queria que eu colocasse o canal que eu gosto de assistir todos os dias, que é o Canção Nova. Tira isso, tira isso. Eu falava para ele, aqui na minha casa só tem Deus. Enquanto aqui você estiver, você vai sentir esse Deus que eu sinto e vai servir esse Deus que eu sirvo, nem que seja dentro da minha casa. E eu sei que essa passagem dele aqui foi para isso. Foi a apresentação de Deus verdadeiramente na vida dele. Foi libertações de coisas que eu sei que foi. Porque hoje eu entendo tudo. As pessoas me viam na rua com um sorriso aqui, com meu pai dentro do hospital. Como assim? Da onde que você tira essa força? E eu falava, do meu Deus. E eu, todos os dias, fui para aquele hospital. Nos últimos dias que ele estava lá, tipo uma semana que eu fiquei uns dias sem ir, porque eu estava trabalhando muito. Mas eu ficava em oração, desesperada em casa, achando que eu tinha que estar lá, porque senão ele não ia ter a presença de Deus, sabe? Mas eu sempre botava as pessoas, tia Terezinha, vai para lá, porque eu sei que ela é de Deus também, sabe? Tia Zilma, vai para lá. Eu sempre botava as pessoas certas para estar com ele, que eu sabia que era para estar com Deus, com ele, para não abandonar ele em nenhum momento, para Deus não deixar para o pensamento dele só ficar em Deus, 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 porque só ele poderia tirar ele dali. Meu pai saiu do hospital andando e falando. 73 anos, gente. Um AVC e uma queda de quase 3 metros de altura. Traumatismo. Braço, mão, né? Meu pai tá vivo. Andando, falando. Vai pro médico, porque ele ainda tem muita coisa para resgatar. Muito aprendizado. Sabe? Eu entendo hoje. E eu mantenho as orações por ele. Ele ganhou uma blusa da Nossa Senhora Aparecida, de um amigo dele de infância que veio visitá-lo. Talvez o seu Ivan vai ver isso hoje. Pode até ficar um pouquinho triste, mas não fica não, seu Ivan. Ele não queria colocar a blusa na minha casa. Eu queria. E eu comecei a orar. Não deixa ele te renegar, pai. Não deixa ele renegar minha mãezinha. Ajuda ele, pai. Cura. Liberta. Pela falta de perdão. Cura, liberta. Eu orava, pedindo. E no dia que a gente foi fazer um exame que ele precisava fazer, aquele dia ele falou pra mim assim, cadê a minha blusa da Nossa Senhora? Eu vou com ela. Eu falei, glória a Deus, Senhor, obrigada, meu pai. Porque, gente, por mais que ele não sirva, ele entendeu que só Deus pode tudo. Ele entendeu naquele dia, eu tive a certeza que ele entendeu. Só Deus pode tudo. E aí naquele dia eu me libertei. Eu falei, Senhor, obrigada, você ouviu mais uma vez as minhas orações. Eu sei, hoje eu entendo que esse AVC do meu pai foi a marca de Deus na fé na minha vida. Agora eu quero ver se você serve mesmo esse Deus que você tanto fala. E eu mostrei para Deus com meu terço na mão todos os dias. Às vezes eu não podia entrar naquele hospital, mas eu estava sentada lá na porta do hospital sozinha.
meu terço na mão, de manhã até meia-noite, 1 hora. Muitas vezes eu saía da Gávea 1 hora da manhã, orando pelo meu pai. Às vezes eles não deixavam eu entrar, porque a sala que ele estava, ele não podia ficar recebendo visita, porque ele foi transferido de uma sala para uma que nem podia chegar próximo, nem se aproximar. Mas eu entrava escondido só para olhar pro meu pai pela brechinha, ficava levando esporro, que foi uma sala vermelha. E quando eu olhava para ele, eu não tô aí, mas Deus tá. Deus tá. Eu tô lá embaixo orando com você, pai. Você vai sair daqui, porque não é por mim e nem pelo meu irmão Fábio, que já somos adultos e maduros para enfrentar uma vida sem você, mas pelos meus irmãozinhos, que para eles isso ainda vai ser um impacto muito grande não te ter aqui. Então eu peço ao meu Deus que dê a oportunidade de você sair daqui ainda vivo, que não seja agora. Mano, gente, imagina o que seria para ele viver sem meu pai. Ele ainda precisa de muita coisa nessa vida, inclusive do meu pai, porque o meu pai, ele é um pai com P maiúsculo. Que andava com a gente na rua, empurrando a bicicleta para a gente aprender a pedalar. Meu pai foi o pai que montava a casinha dentro de casa para eu brincar. Minha mãe brigava, que bagunça, ele deixa. E ele fez isso pelos filhinhos dele, que ele tem um de 10 anos. Que está na adolescência. Imagina o que seria para eles viver hoje sem um paizinho, ter que ver lá um corpo. Eu só pensava nisso. Não faz isso com meus irmãozinhos, pai. Não faz isso, eles ainda precisam dele, por favor. Eu implorei tanto ao meu Deus e ele me ouviu. Porque eu sabia que eu poderia seguir, mesmo com tristeza. Que eu ia enterrar o meu pai beijando o rosto dele, mas os meus irmãos iam ficar. E a gente ainda estava passando por um momento, eu digo a gente porque eu sempre vivi a vida deles, dele, do segundo casamento dele, por momentos também de batalhas, sabe, de coisas que estavam acontecendo. Então ia ser mais um impacto para a vida da minha madrasta, para a vida dos meus irmãos, tanta tristeza, tanta derrota. O Senhor, por favor, não faz isso, não faz isso. Eu pedi, gente, talvez eu tenha sido egoísta, mas eu acho que eu não fui não, porque Deus me ouviu, sabe? Eu tô falando tanta coisa aqui, mas, como eu falo, que Deus quer que eu faço, e ponto. Talvez a minha história vai servir para algumas pessoas entenderem o que Deus pode na nossa vida. E quando eu falo, eu sirvo um Deus que mesmo nas turbulências, Ele me deixa os testemunhos, Ele me dá força, Ele me fortalece. Não só para a minha vida, mas até para eu ajudar as pessoas. Para eu levar força onde não tem. Para eu levar alegria onde há tristeza. Para eu levar paz onde há turbulência. É isso, meu Deus, que eu peço todos os dias, Senhor. É isso que eu quero ser. Eu sou sua filha. Nós somos. Nós somos filhas de um homem que é de um Deus que é perfeito. A nossa obrigação é tentar ser parecida com Ele. Igual nunca, porque só Ele existirá. Mas parecido. Quem tem filhos sabe, vocês não querem que seus filhos pareçam com você? Quantas coisas vocês dão de educação para eles e eles fazem tudo ao contrário e vocês falam, não foi isso que eu te ensinei? Mas não é isso que Deus nos ensina também, não.
as coisas erradas que a gente faz. Ele ensina as coisas boas, as melhores. O melhor que a gente pode ser. Então a gente tem que tentar ser o melhor. Sempre é difícil perdoar aquele que te magoa, aquele que te aflige, aquele que traz aflição no seu coração. É difícil demais. Só Deus tem esse poder de te ajudar. Então cabe a nós, orar, orar, buscar a luz, buscar força, orar. Quando a gente começa a orar, vai havendo a transformação aqui e aqui. E vai limpando. É impressionante, você não consegue mais ter raiva da pessoa. Você não consegue mais ficar aflito. Você não consegue. Você só vai conseguir ser alegria, ser paz. Então tenta entender isso, gente. Eu fico tão triste quando eu vejo umas coisas assim, que eu falo, como poderia ser mais fácil? Quando as pessoas que eu conheço me pedem ajuda, tem várias aqui que estão aqui agora que eu tenho certeza que vão saber o que eu estou falando. Eu sempre falo assim, depois eu te dou a resposta, tá bom? E aí eu oro. Senhor, eu não quero falar nada que não seja para curar. Eu não quero falar uma palavra que não seja para alegrar. Então, só deixa sair da minha boca o que ela precisa escutar do Senhor e não de mim, ser humano, sujo, imundo, que todos nós somos. Do Senhor que habita em mim. E aí eu vou e falo que a pessoa precisa escutar, que Deus falou, o conselho, aonde tem que ir. Tem uma colega que ela falou uma coisa para mim esses dias, que aquilo me deixou assim, muito impactada e alegre. Quando todos me criticaram, você, com as suas palavras, me mostrou o caminho da minha salvação. E hoje ela está lá na igreja comigo. E hoje ela está servindo ao Deus que eu sirvo. E isso, gente, me alegra demais. Porque não sou eu. É Deus através de mim falando com ela. E quando eu deito na cama, pode ser o problema que for, minhas contas para pagar, que você acha que é tudo mil maravilhas? Não, gente, eu tenho contas atrasadas, eu tenho contas que vão vencer, que eu tô na correria. Vocês veem? Eu lá na cozinha, de 8 da manhã, às vezes até 6, 7 da noite, aí às vezes eu vou na igreja, que eu vou pra igreja todo dia, eu volto e continuo na cozinha. Pro outro dia também, pro outro dia. Minha batalha é grande. Mas eu sou alegre. Porque não existe vitória sem batalha. E eu sou grata a cada uma que Deus bota na minha vida. Porque delas eu tiro fortaleza e não tristeza. Consegue entender? Dá para entender? Delas eu tiro fortaleza e não tristeza. É muito fácil você estar na batalha e deitar num travesseiro e ficar chorando, choramingando. Vou me matar. Isso vai adiantar? Não confia no Pai, né? Dá nisso. Confia, gente. Ele é Pai de todos nós. Eu vou finalizar o vídeo porque
tá enorme. Mas eu falei. Se eu tivesse que falar mais, eu falaria. Vou só finalizar com um louvor aqui, que eu não vou cantar tudo, não. Vou deixar só vocês ouvirem um pedacinho, que é um dos louvores que eu canto sempre, sempre, sempre. Se vocês quiserem procurar, o nome desse louvor é Caminho no Deserto. Eu vou até botar ele já, um caminho aqui. Ai, gente, desculpa, mas esse choro é de amor, gratidão. Ó. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Da minha amiga também, que hoje mandou pra mim. Também esse é meu Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Carinchada. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Ó, ó, ó. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Eu vou botar ele todo, senão o vídeo vai ficar longo. Mas tem gente assistindo, né? Eu vou deixar. Te adorarei. Toca, Senhor, nesses corações lindos. Nesses corações lindos, Senhor. Faz eles entenderem o poder que você tem sobre cada vida que aqui se encontra, Senhor. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Restaura, Senhor, restaura os corações. Dê o poder a eles de perdão, da cura, do amor. Transforma histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta. Só o Senhor é a resposta, Senhor. Jesus. Precisam tanto do Senhor. Tu és a resposta, Senhor. Jesus, meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Eu vou finalizar, acho que foi quase 1 hora de vídeo. Ô loucura, Senhor, o que o Senhor está fazendo na minha vida? Ai, gente, pessoal que está aqui assistindo, Nana,
Ai, gente, é tanta gente. Júnior, Maiara. Acho que não vai dar pra eu acenar. Dani, Daniele, Deus te abençoe. Neguinha, eu te amo, tá? Denise. Ai, deixa eu ver. Laerte, meu primo, lá de Curitiba, Laerte Prado. Eu sei pelo sobrenome. Tem gente que eu nem conheço. Minha prima, meu amor da minha vida, Adriana. Kátia, Deus te abençoe, querida. Adriana, beijos, meu amor, mulher de Deus. Oh, meu Deus. Roberta, Robelânia, Raquel, menina de Deus também. Menina tão nova, tão sábia. Maria, Biju, oh, tanta gente, Karen. Deus abençoe vocês, tá? Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Deixa eu ver aqui. Finalizar isso aqui.